Se você tá pensando em comprar placa de vídeo, provavelmente você já deve ter passado por essas placas e não ter notado um detalhe muito importante. Vai fazer toda a diferença. Se você comprar essas placas sem saber o que você tá comprando, você pode se arrepender profundamente. Nem sempre as placas são ruins. No fim, você acaba desperdiçando dinheiro. Você vai comprar uma placa de vídeo que ela não entrega aquilo que ela promete. Você pode ser... Eu não diria que ser enganado, mas você pode se enganar. De repente você compra achando que é uma coisa e é outra. É importante você prestar atenção nesse videozinho aqui que vai te ajudar bastante na hora da escolha da sua placa de vídeo para não errar. Não compre essas placas de vídeo sem saber o que você está comprando. Elas podem ser boas compras, podem se esconder atrás de preços baixos, mas de repente você tá buscando informação pensando que vai receber uma coisa e recebe outra. É o tal do comprar o gato por lebre. É tipo isso. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou Activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Algumas placas de vídeo hoje em dia elas compartilham nomes e às vezes até características com outras que não são exatamente idênticas, apesar de levarem o mesmo nome. Isso não é uma coisa que acontece há pouco tempo. Na verdade, já tem vários anos que isso acontece em diversas gerações de placas de vídeo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de placas de vídeo que tem o mesmo nome, ou tem nomes parecidos, ou tem alguns detalhes. Por exemplo, ela até tem o nome, mas ela tem um detalhezinho que vai acabar impactando muito na performance. Ou pior, nem vai impactar em nada na performance. Fala, pô, mas como assim não vai impactar em nada na performance? E como isso pode ser ruim? Pode ser ruim. Vocês vão entender como isso pode ser ruim. Eu queria pegar aqui, antes de mais nada, alguns exemplos clássicos. Alguns erros que as pessoas têm cometido com bastante frequência por conta de alguns detalhezinhos que elas acabam deixando passar. Eu vou começar do básico, começando umas placas de vídeo de entrada. E isso aqui, como é que se aplica, galera? Como que esse erro pode acontecer? Quando você vai comprar... Supondo que você está assistindo esse vídeo porque você está querendo comprar a placa e não está querendo cometer o erro, ou pelo menos entender se você não cometeu um erro. Quando a gente vai ver a performance das placas, é importante a gente entender o contexto do que a gente está comprando, ou do que a gente está assistindo. Não adianta nada você entrar num vídeo de review e pular direto para performance. Não adianta nada você entrar num site que fez um review e ir direto na performance se você não entender o produto que você está consultando. Você quer um exemplo? Nós tivemos aí, por exemplo, na série GTX 16 e na série RTX 20, um refresh. Sabe o que é refresh? É o famoso requintation. Ou seja, pegar a mesma placa ou a mesma arquitetura, mudar alguns detalhes e relançar com um nome ligeiramente diferente. Para quem acompanha no dia a dia, ou para quem, sei lá, tá sempre por dentro do hardware, parece muito comum. É uma grande novidade eu explicar isso para vocês. Mas vocês lembram das placas Super, que inclusive aconteceram de novo na série RTX 40? Tem gente que acaba achando que é uma nova geração, o que acaba sendo um erro de certa forma, mas tem gente que acaba acreditando que é a mesma placa. Por exemplo, eu vou tentar pegar agora na geração mais atual. Mesmo que você não vá comprar uma placa mais cara, uma 4070 e uma 4070 Super são a mesma placa de vídeo? Não são a mesma placa de vídeo. Apesar delas compartilharem o mesmo nome e terem características muito parecidas, como por exemplo a mesma quantidade de VRAM e tudo mais, elas têm diferenças na contagem de núcleos delas, o que significa que uma delas vai ser mais poderosa do que a outra. Isso pode gerar uma certa confusão no momento da compra. Porque se você encontra uma 4070 e uma 4070 Super no mesmo preço, isso significa que a 4070 provavelmente está custando muito mais caro do que ela deveria. Porque uma 4070 nunca vai poder custar a mesma coisa que uma 4070 Super. A Super é superior. Não é isso que significa o Super de superior. Na verdade tem que perguntar pra NVIDIA o que significa esse Super. Não sei. Esse é o conceito. Se você vai pegar uma placa Super, apesar dela utilizar a mesma arquitetura, as mesmas tecnologias, não tem nenhum avanço tecnológico de fato, ela tem um avanço em relação à performance, ou em relação à eficiência energética, ou em relação à quantidade até de VRAM, como é o caso, por exemplo, de uma 4070 Ti Super e de uma 4070 Ti. Elas têm a diferença na quantidade de VRAM, nós temos 16 GB contra 12 GB. Ou mesmo numa RTX 4080 Super, que não tem diferença praticamente nenhuma de performance. A 4080 Super tem mais CUDA cores, mais compute units, ela tem mais poder de processamento, mas isso acaba não se refletindo nada além de uns 3 a 5% de performance no melhor cenário, mas normalmente elas têm a mesma performance.
Só que uma 4080 Super, ela veio para ser mais barata do que uma 4080, o que automaticamente empurra o preço da 4080 para baixo. Então muita gente vai acabar comprando uma coisa achando que é outra, que tá tudo bem, que é igual. No caso da 4080 e 4080 Super, não teria problema você comprar qualquer uma ou outra pelo mesmo preço, desde que a 4080 estivesse ou no mesmo preço ou mais barata do que uma 4080 Super. Né? Então você tem que sempre usar os reviews da forma correta, assistir os vídeos e entender o contexto. A 4080 Super é um clássico exemplo disso. Porra, mas aí você tá falando de placa cara e placa de entrada baratinha, isso aí não acontece. Não só acontece como aconteceu. Eu vou dar um exemplo pra vocês da série GTX 16. A última série GTX que a gente viu, né? E ainda tem muitas usadas no mercado e a galera pode acabar cometendo erro. Inclusive tem GTX 1650 ainda sendo vendida nova. Aconteceu a mesma coisa, existe a série GTX 16 e a série GTX 16 Super. A série GTX 16 Super, ela foi meio que um reposicionamento das placas e dos preços. E é interessante como uma GTX 1660 Super, ela tem uma performance muito próxima de uma GTX 1660 Ti, que era o modelo mais poderoso que tinha da série GTX 16. Uma GTX 1650 Super tem uma performance muito próxima de uma GTX 1660. Então é quase como se eles tivessem subido um degrau de performance, mas mantido o preço. Hoje em dia ainda existe a GTX 1650 e 1650 Super. A Super é difícil você encontrar, acho que nem existe mais nova. Você pode acabar encontrando alguma recondicionada, refurbished, alguma coisa. Mas a 1650 ainda continua no mercado. Então não existe a possibilidade de você cometer o erro de comprar uma achando que é outra. Mas pode acontecer de você comprar, assistir um vídeo ou ver um teste de uma 1650 Super e comprar uma 1650 achando que é a mesma coisa. Não é. Não quer dizer que você não deva comprar nenhuma das duas. A 1650 não costuma ter um custo-benefício muito bom. Mas você pode simplesmente achar que está comprando uma coisa e receber outra. Porque a 1650, no preço que ela tá, tendo uma performance de 1650 Super, ia ser excelente. Mas ela não tem. Ela tem a performance de uma 1650 mesmo. Normalmente custa meio caro para a performance que ela entrega. Quer um outro exemplo de placa de vídeo barata que acontece isso? Eu vou mostrar para vocês, inclusive deixa eu apresentar um pouquinho de performance para vocês aqui, né? Eu acho que é interessante a gente ver. A RTX 3060, tá? Não é a mais barata do mundo, mas a 3060 ela tem duas versões. Duas versões de 3060. Vocês sabiam disso? 3060 de 12 GB e a 3060 de 8 GB. Mas não é a mesma coisa, Robson? Não é só a mesma placa com mais VRAM? De jeito nenhum. Essa é a grande pegadinha da 3060. A 3060 de 8 GB e de 12 GB, elas têm diferenças nas configurações. Não é exatamente a mesma GPU. E isso influencia na performance. Ah, mas você fala que memória não influencia. A memória especificamente não, mas a configuração da GPU, sim. Então tem a largura de banda da memória, influencia, e tem também configurações da GPU que acabam configurando. Tem algumas GPUs, por exemplo, que tem menos, apesar de levar o mesmo nome, elas têm menos compute units, stream processors, ou seja, ela tem menos núcleos. Significa que ela vai ter menos poder de processamento, que significa que ela vai ser mais fraca para rodar os jogos. Apesar de ela levar o mesmo nome. E isso é uma coisa que as fabricantes já fazem há muito tempo. Eu acho uma grande covardia com o consumidor, porque eles podiam facilmente colocar outro nome e eles se aproveitam da popularidade daquele nome, daquela placa, para vender um produto que claramente não tem a mesma performance. Porque você comprar uma 3060 de 8 e de 12 GB, a única diferença que você vai notar é na caixa, que vai estar escrito 8 e 12. Mas você nunca vai saber que aquela placa de 12 GB tem mais performance se você não pesquisar especificamente sobre aquilo. Em relação à performance, aqui a gente tem os testes do TechSpot da 3060 de 12 GB contra a 3060 de 8 GB. Essa é a diferença, uma média de 12 jogos, tá? Na média, né, você pode esperar uma performance 17% superior de uma 3060 de 12 GB para uma 3060 de 8 GB em Full HD. Aí você fala assim, pô, mas aí também não é tanta coisa, 17%, mas tem alguns momentos que você consegue ver uma margem acima dos 35%. Então isso aqui é uma média. Na média é ok, 17%, mas na verdade você pode ver uma variação de até 35%. Então, dependendo do jogo que você tá querendo jogar, tipo, eu vou jogar, sei lá, um Warzone da vida, chutando aqui. Lá pode ser até 35% diferença, pode ser mais performance para 3060. E é muita coisa. Então, além das pegadinhas do tipo, existe a 3060 e a 3060 Ti. A 3060 Ti tem menos VRAM, mas ela é mais poderosa do que a 3060 de 12 GB. Tem também a pegadinha do a 3060 de 8 GB deve ter a mesma performance. Não, na verdade ela tem menos performance e ela deveria se chamar 3050 Ti. Mas a Nvidia, por algum motivo, achou que a gente não deveria saber disso
e que eles deveriam simplesmente socar em vocês uma 3060 de 8 GB. Não é uma placa de vídeo ruim, vamos dar uma olhada na média aqui. Se a gente der uma olhada aqui, ó, 94, ela tem uma performance de uma Arc A750 e tal, mas ela é só 14 FPS mais forte do que uma 3050 na média em Full HD. Não é uma placa ruim, mas é que ela também não é uma placa boa. Ela perde pra uma 6600 ali. É o suficiente pra você perder pra uma 6600. E aí a gente pode dar uma olhada em relação a preço, né? O que que isso significa? E aí vamos supor que você tá lá comprando. Ah, queria comprar uma placa de vídeo, vamos ver aqui, ó. Nossa, eu tenho RTX 3060, nossa, 1689 e uma por 1599. Pô, eu acho que eu vou nessa aqui, né? As duas são no 3D, as duas têm suporte a Ray Tracing, DLSS, e elas... 1.600 para 1.700, quase R$100, eu vou economizar, né? E aí você vai nessa aqui, ó. Vou comprar essa aqui. E tá evidente que esse aqui é um modelo diferente, porque tá escrito 8 GB. Mas não tá evidente ao mesmo tempo, porque o cara que nunca comprou uma placa de vídeo, ou que não faz upgrade uma vez na vida, o que ele vai fazer? Vai comprar errado. E o pior, sabe o que é? É que as próprias informações que nós passamos podem servir como uma armadilha para ele, porque ele não sabe como interpretar. Porque a gente sempre tá dizendo, pra Full HD, 8 GB dá pra você jogar hoje em dia, dá pra você ter uma boa performance, não é necessário 12 GB de VRAM, e de fato não é. É um must have, ou seja, é até bom você ter, mas não é necessário. O problema é que nesse caso, os 8 GB não significam somente a quantidade de VRAM. Então é uma interpretação válida, tipo assim, pra que eu vou pagar mais R$100 para ter mais 4 GB de VRAM se me falaram que não precisa? Para você conseguir encontrar a diferença, você tem que ir lá nas especificações. Você tem que ir em especificação técnica. Aí você vem aqui, ó, vou abrir a outra 3060, 12 GB, e aí a gente vai ver aqui, ó, nas especificações técnicas. E é muito específico, né? As especificações específicas, 3.582 CUDA cores, 3.582 CUDA cores. Então não tem diferença nenhuma. Essa daqui realmente na contagem, memory clock, largura de banda, barramento de memória 192 bits, 128 bits. E aí assim, como é que eu vou exigir que alguém saiba que 128 bits para 192 vai fazer uma grande diferença? Como é que eu vou exigir isso? O cara tá olhando aqui tudo, ó, 3.582 CUDA cores, clock, praticamente a mesma coisa de clock e tal. Como é que eu vou exigir que o cara saiba que, na verdade, isso aqui representa, na média, 17% mais performance para uma 3060 de 12 GB? E o pior, se você colocar no preço aqui de uma 3060, a gente colocou a 3060, né? A 6600 tá custando 1.399. Ok. A 3060 tem DLSS, ela tem uma performance melhor em Ray Tracing, de fato pode salvar em algum momento o DLSS. Mas acontece que em performance bruta, a gente tem aqui a 6600 com mais performance do que a 3060, já de saída e custando menos, sem precisar de DLSS. E ainda tem um FSR para Full HD, que obviamente não é a mesma qualidade, principalmente em Full HD, que o DLSS tem mais qualidade, você já tá pagando mais somente pelo premium de ser NVIDIA. E não para por aí, galera. Se a gente for colocar em relação a preço, a RTX 3060 de 12 GB, em média, 17% a mais de performance, e ela tá custando 1.599, é só você colocar aqui, ó, 1.599 mais 17%. Pode fazer em duas vias essa conta. Pra 3060 de 8 GB compensar, ela tinha que estar custando na verdade, a 3060 de 12, né? Para que a 3060 de 8 compense a compra, a 3060 de 12 GB ela tinha que estar custando 1.870, o que é meio insano. E não tá custando 1.690. Significa que é muito mais vantagem você comprar uma 3060, muito mais de 12 GB do que uma de 8 GB. Por quê? O percentual de performance relativo ao custo é muito melhor pro lado da 3060 de 12 GB. Então é essa conta que você tem que fazer. Qual que é a diferença de performance? Quanto que tem mais ou menos performance, quanto que tem mais ou menos custo. Então, tipo assim, essa placa tem 20% mais performance do que a outra. Então você pega a placa base e você faz o cálculo. Fala, tá, mas eu tô comprando uma 6600 com uma 3060. Como é que eu comparo? Quanto tem mais de performance, quanto tem mais de preço? Essa daqui tem 10% mais performance e custa 5% mais. Vai nela. Essa outra custa 20% mais e tem 10% mais de performance. Então não compensa. Aliás, não adianta você acompanhar um review sem saber o que você tá comprando. E de novo, esse não é o único exemplo, e principalmente na linha da NVIDIA. Nós tivemos um lançamento recente agora que é a RTX 3050, eu já falei pra vocês dela aqui no canal, mas a 3050 ela tem a versão de 6 e de 8 GB, o que parece uma diferença bem inocente, de novo. Tá, mas eu não preciso de tudo isso. 6 GB pros jogos que eu jogo, tá, essa daqui é um pouco mais fácil, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento. Vamos lá, a 3050 de 8 GB, além de ela ter os 8 GB, quando você vai nas especificações técnicas, essa fica um pouco mais evidente por conta dos CUDA cores. São 2.560 CUDA cores contra 2.304 CUDA cores. A interface de memória da 3050, 6 GB de 96 bits, contra 128 bits da 3050 de 8 GB. Então tem alguns números que ajudam um pouco mais. A largura de banda vai de 168 para 224. Então tem uns números que mostram, mas vocês percebem
percebem que eles estão lá embaixo nas especificações técnicas, porque de fato acaba sendo uma diferença técnica. E aí quando a gente vai ver em relação a preço, a gente tem, por exemplo, uma 3060, aliás, 3050, né? Vamos para RTX 3050 aqui. A gente tem uma 3050 de 8 GB e uma de 6 GB, uma diferença inexistente de preço. A 3050 de 6 GB aqui, ó. Ah, mas tem essa mais barata. Tem, mas e se o cara compara essas duas? Ah, vai economizar um pouquinho. Aqui dá pra economizar bastante. Mas ao mesmo tempo você tem outra aqui, ó. R$30 de diferença de uma pra outra do mesmo modelo. Aí depois você pega a mais barata de 8 GB pra mais barata de 6 GB. Olha como é fácil confundir. Ó, a gente tem 3050 de R$1.000. Perto de ser um preço razoável pra placa. Essa placa, se eu não me engano, o cálculo que a gente fez, ela tinha que estar lá na casa dos R$900, R$800, alguma coisa assim. Em relação à performance de outras placas que tem no mercado, por exemplo, uma 3060, né? A mais barata você vai pegar na casa dos 1.000. Aí a 3050 de 8 GB mais barata tem a 1.329. Realmente, não tem nem fan porque não precisa ter fan, ela não tem nem conector de energia. E aí como é que a gente descobre? Bom, vamos de novo lá no teste da 3050. 3050 de 6 GB e a 3050, cadê a 3050 de 8 GB? Tá aqui, ó. São 28% de diferença. Então a 3050 de 8 GB ela é 28% superior a uma 3050 de 6 GB. Então a diferença tá aí. Não é só a quantidade de... Ah, então quer dizer que a VRAM faz diferença? Não, não é a quantidade de VRAM. Ali a gente tá falando da interface de memória, largura de banda, são outras coisas, e até dos CUDA cores. É uma GPU que nem tem a mesma quantidade de CUDA cores. Isso acaba influenciando diretamente na performance. Não é a VRAM, mas é todo o conjunto da GPU que acaba afetando. Então a gente tem aqui, ó, fazer o cálculo. Uma 3050 de 1.000 para 1.330. Tá 33% a mais no preço e 28% a mais na performance. Essa de R$1.000, ela tá perto de ser um bom custo-benefício. Mas é um erro muito fácil de cometer. De novo, o que tá barato é essa daqui que é sem fan. Ela é uma dissipação passiva, que os clocks podem variar justamente por isso. Se você pegar aqui uma 1100, já fica 200 e pouco de diferença. Aí a gente já vai pra bem menos do que é os 28%, né? Vamos lá. Conforme você vai subindo, por exemplo, vamos pegar aqui, tem uma 3060, a mais cara 3060 de 6 GB. A gente viu uma 260, dá R$100 de diferença, já tá muito longe dos 30%, né? Dos 28%. A gente pode arredondar, inclusive, a diferença aqui, ó. Vamos pegar a primeira com fan ali, né? 6 GB, 1.099 mais 28%, 1.406. Ou seja, para compensar essa daqui, a mais barata RTX 3050 de 8 GB teria que estar 1.406,72. E não está. A mais barata, na verdade, está custando 1.329. Ou seja, já não compensa você comprar uma 3050 de 6 GB. Você compensa mais você gastar aí na de 8 GB. Você vai ter 28% a mais performance, mas você não vai pagar 28% a mais do que você pagaria num primeiro modelo com fan. Se você pegar fanless aqui, ela até que tá legal, ó. 999 mais 30%, né? É fácil, né? Porque são 1.000, mas, pelo amor de Deus, né? Daria 1.298,70 e daria menos do que esse modelo mais barato. 1.000 para 1.300 dá 30% de diferença, né? Alô, sétima série! Eu nem sei se é na sétima que aprendi isso, mas enfim, vocês entenderam? Mais ou menos? Quando você vai comprar uma placa que tem o mesmo nome, nem sempre ela tem o mesmo nome. Repara nesses detalhezinhos para você não cair. E não é nem falar que você foi enganado, você se enganou, você caiu nessa armadilha. Tem várias outras características da GPU que influenciam na performance e que dentro do seu setup podem ser um grande problema. Mas também tem um outro exemplo que eu dei pra vocês lá no começo. Lembra que eu falei? Nossa, essa daqui tem o mesmo nome, a mesma configuração e não tem mais performance. Como que isso pode ser ruim? Tem um outro caso, que é a RTX 4060 Ti. Eu adoro falar sobre a RTX 4060 Ti porque hoje está aparecendo, né, com bastante frequência, um modelo de 16 GB no mercado. E quando lançou, todo mundo, nossa, por que não tem review da 4060 Ti de 16 GB? E eu respondo pra vocês porque não tem. Porque a fabricante simplesmente não quer que vocês vejam a performance da 4060 Ti de 16 GB. Porque a diferença de performance dela é essa. Consegue enxergar a diferença de performance? Tá aqui, ó. 16 GB, 8 GB. A média de FPS em Full HD. Faz os cálculos aí. Quanto que isso dá em percentual? Daria pra fazer a provinha, né? Não dá pra passar pro seu professor e falar assim, ô professor, eu tive uma ideia aqui, por que você não faz... por que você não faz uma pergunta desse jeito? Vamos botar na performance relativa aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês não precisarem fazer o cálculo. Na verdade, em casa decimal dá diferença. Mas a performance relativa é essa aqui, ó. Olha como é grande. Enorme a diferença, não é? 0% a diferença. De 8 para 16 GB. Ah, mas eu vou usar em resoluções mais altas. Eu vou jogar em Quad HD. 1%. 1%. Que em FPS equivale a 0%. 0%. Porque aqui é uma média de jogos. Mas eu vou jogar em 4K com a 4060. Dá uma diferença de 2%. 2%. E você fala assim, pô, mas 16 GB é mais future proof. Ou seja, lá no futuro vai fazer a diferença. O problema da 4060 Ti... Eu vou contar pra vocês, o problema da 4060 Ti é que a 4060 Ti de 16 GB, aliás, tem um problema, né?
Neste caso, vocês viram, olha como é um cassino. A casa sempre vence. A casa, no caso, é a fabricante. Sabia não? No caso da 3050 de 6 e de 8 GB, a 3050 de 8 GB, ela tinha uma configuração superior na GPU. No caso da 3060 de 8 para 12 GB, a 3060 de 12 GB, ela tem uma configuração superior na GPU. Não é em Stream Processing, em CUDA cores, no caso, né? Mas ela tem bitrate, 128 contra 192 bits. Aí você fala assim, não, mas agora é simples. Então a 4060 Ti de 16 GB, ela tem a GPU mais poderosa, a configuração de memória. Não tem. Exatamente a mesma GPU. Exatamente a mesma. Não muda nada. Só a quantidade de VRAM. Ou seja, a gente sempre perde, cara. A gente nunca ganha. Quando nesse você fala assim, agora que botaram 16 GB nessa GPU, ela merecia ser uma... Não, não tem. A largura de banda é a mesma, a interface de memória é a mesma. E aí você fala assim, mas o preço... pô, vamos lá, né? 4060 Ti. O curioso é que agora que ela está aparecendo, pra mim, na minha opinião, qual que deveria ser a diferença de preço entre as duas placas? Mínima. Mas 1% deveria ser... Não, obviamente que não vai acontecer. É justamente pra quem vai... Sei lá, tem alguns jogos, apesar da diferença média ser de 1%, tem alguns jogos que 8 GB a mais de VRAM faz diferença. Felizmente, já começam a aparecer modelos de 16 GB com preço menor. Só que a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. A 4060 Ti mais barata, 2.560. Essa de 8 GB. Vamos procurar mais barata de 16 GB. 16 GB mais barata... Aqui, 2.900. Salvo engano, deixar uma ressalva para enganos aqui. 2.900. Vamos concordar que ainda é uma diferença bem razoável? É que a gente tá falando do modelo mais baixo pro modelo mais baixo de cada configuração. R$300 de diferença, mais de R$300 de diferença de uma pra outra pra você ter, no melhor dos cenários, assim, 2% a mais. Será que vale a pena? 16 GB, 8 GB. Será que não vai entrar mais ou menos naquela de novo? De o cara vem aqui, essa tem 8, essa tem 16. E o pior, olha que pegadinha, né? Você olha aqui. 2.300, 510. Configuração da GPU, como eu falei pra vocês, ó, especificações técnicas aqui. Você vai lá, núcleos CUDA, 4.532. 4.532. O clock varia de uma pra outra, né? O clock da memória, 18, você falou, largura da interface de memória, 128, a mesma coisa. Largura de banda, 288. Os números mais importantes, eles são basicamente os mesmos. E aí, olha como é traiçoeiro. É complicadíssimo, porque eu acabei de explicar toda uma lógica pra vocês que foi quebrada. Não tem uma resposta pronta. Eu poderia falar pra vocês, ó, tá vendo? A lógica é, toda vez que tiver o mesmo modelo, tal, não sei o que, não é. Tem modelo que a GPU vai ser igual em várias características, uma coisa vai mudar, vai ter a mesma quantidade de CUDA cores, sabe? E não vai ser isso. Vai ser uma grande pegadinha. Nesse caso aqui, a NVIDIA meio que inverteu a lógica. Antes era, as placas com o mesmo nome, mas com uma configuração de memória superior. A que tem uma configuração de memória superior também tem algum recurso, né, ou alguma configuração da GPU que vai favorecer o modelo com mais VRAM. Já caiu por terra na 4060 Ti. A 4060 Ti de 8 GB e a 16 GB não tem diferença nenhuma em especificação a não ser a quantidade de memória. Mas a 4060 Ti de 16 GB custa mais caro. R$330. Não é 1%. Eu não preciso fazer o cálculo para saber que não é 1 a 2% de diferença de preço. Vocês acham que compensa pagar para ter esse tal desse Future Proof? Lembrando que a VRAM você só vai usar justamente para textura. Dependendo da situação, para fazer esse swap, você também vai precisar de uma interface de memória, né? Uma largura de interface de memória maior. 128 bits não é suficiente para isso. Mesmo com o cache maior que a NVIDIA colocou nas placas. Então, esses são só alguns exemplos. É claro que tem um exemplo da AMD também que eu posso usar para vocês, que é a 7600 e a 7600 XT. Esse é um clássico também. Inclusive, deixa eu separar aqui. Se você pegar aqui a 7600 XT, ela pelo menos tem uma diferença de performance. Dá 8%. Uma diferença respeitável. E outra, ela não usa o mesmo nome da 7600. É uma 7600 XT. Claro que dependendo do seu nível de usuário, você pode cometer esse erro. Você nem presta atenção no XT. Em tese, toda coisa que tem um número na frente, uma letra na frente, ela deve representar alguma coisa diferente, superior ou inferior, não deve ser a mesma coisa. Mas aqui existe pelo menos 9% de diferença de performance. O problema é que na geração anterior, uma 6600 XT para uma 6600, a diferença era bem maior. Uma 6650 XT. Era uma diferença bem maior. Diminuiu muito de uma geração para outra. E a 7600 XT, ela tem a mesma GPU de uma 7600. A mesma GPU de uma 7600 com 16 GB de memória. Tem diferença de clock, TDP, isso tem diferença.
Mas em relação à configuração da GPU, é a mesma GPU, praticamente a mesma GPU, né? Com algumas pequenas diferenças que não são tão relevantes e que resultam em menos de 10% de diferença de performance na média. Em alguns casos existe uma diferença um pouco maior, por isso que é uma média, e tem casos que não tem diferença nenhuma. Eu lembro dos testes que a gente fez que foi recente no lançamento. A 7600 para 7600 XT, a nossa diferença foi menor do que 9%. Chegou na casa dos 5%. E 5% é uma diferença muito pequena. Só que se você for ver no preço, duvido que elas vão estar uma diferença de 5%. A gente pode até conferir aqui, ó. 7600. A 7600 ela varia bastante o preço, mas ela vai na casa dos R$ 1.700. A gente vai procurar a primeira XT. 7.600, ó, 7.600 XT. A primeira tá R$ 2.400. R$ 2.400. Se você fosse colocar ali 1.700, vamos arredondar para 1.700, mais 10% pra gente arredondar, vamos dizer que desse isso de diferença, daria mais R$ 160. 1.860. Tá bem longe de 1.860 a diferença de preço das duas, né? De 1.860 para 2.400 é muito dinheiro. Faz sentido pra vocês? Conseguiram entender, enxergar essa lógica? E esse aqui eu tô dando o melhor cenário possível, que é 10% de performance a mais. E não é o caso. No nosso caso deu 5%. Ou seja, ela teria que custar ali, sei lá, 60, 70 reais a mais do que uma 7600. Então eu só posso dizer pra vocês, tomem muito cuidado na hora de comprar. Mesmo que você tenha o dinheiro, mesmo que caiba no seu orçamento, mesmo que você já tenha visto a performance, mesmo que você goste, mesmo depois disso tudo, presta muita atenção pra você não comprar errado, na empolgação. Eu vou dar um exemplo pra vocês, teve uma live que a gente fez no canal, e eu comparei a 1060. Falei, 1060 aqui era o modelo de 3 GB. Mesmo no modelo das refurbished existe uma diferença de performance. Uma GTX 1060 de 3 GB, ela não tem a mesma performance de uma GTX 1060 de 6 GB. Não é um problema se você comprar sabendo a performance dela e saber que você pagou por aquilo. Mas se você vê uma performance de uma GTX 1060 e ela for a de 6 GB e no fim você comprar de 3 GB, a diferença de performance vai ser muito grande, principalmente hoje em dia que os jogos já não lidam bem com 3 GB de VRAM. O mesmo acontece para uma RX 580. Quem compra aí do AliExpress ou quem compra as refurbished que apareceram aqui no Brasil, as recondicionadas, a RX 580 com 2048 Stream Processors não tem a mesma performance de uma RX 580 normal. Ela tem uma performance mais próxima de uma RX 570, que de novo, não é um problema. Desde que ela esteja no preço certo, desde que você compre ciente disso. Presta atenção nos detalhes, assiste mais o canal, acompanha o canal, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Aliás, se inscreva no canal Unlock Gamer, que é onde tá aqui o conteúdo. Às vezes as pessoas assistem achando que é no canal principal, mas você está no Unlock Gamer, então se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilha esse vídeo pro pessoal ficar ciente dessas diferenças das placas. Vocês já sabiam dessas diferenças? Comprou sem saber? Sabia que existe uma outra placa com o mesmo nome da sua, com performance maior ou menor? Deixa aí nos comentários.